Aula remota de cabeamento número 8, falando principalmente do que tem que ser feito, como eu tinha comentado com vocês, tanto na quarta-feira quanto hoje, uma vez que estamos retornando de férias, tem o Enem, tem gente que faz Enem físico, ali presencial, digital, tem gente que ainda vai fazer, então ainda tá meio nevoada essa questão. Então eu pensei da seguinte forma, a gente se preocupar mais agora com a questão de leitura, começar a ter um embasamento maior para poder a disciplina, focar mais na disciplina de fato. Eu estava dando muita ênfase no jogo, isso foi proposital para que a gente pudesse preparar pelo menos uma base mínima para começar a desenvolver, e aqui no caso a gente focar na disciplina e aí já ter essa base para conseguir agregar. Eu coloquei alguns eixos das tarefas para que elas sempre fossem mais ou menos da seguinte forma. As de leitura, então tem dois documentos para nortear o nosso trabalho. Um é a apostila do professor Saul, que é uma apostila já consagrada na disciplina. Eu organizei para que a gente lesse um capítulo por quinzena, que são as nossas sprints. E tem o TCC da Luana, que foi orientada pelo professor Saul, a Luana Beatriz. Ela foi aluna do CST, né, que é o tecnólogo, extinto tecnólogo, e ela fez um ótimo trabalho sobre o projeto S-Build, que era a visão geral de como estava o projeto de cabeamento estruturado do campus, e ela fez uma proposta de reestruturação, de melhoria, e tudo isso foi reunido num TCC, que ficou muito bom. Então esse vai ser o segundo documento que a gente vai usar como referência. Então, sempre que vai acontecer da seguinte forma, vocês têm um jogo, eu também vou fazer um jogo mais ou menos de exemplo junto com vocês, e aí a gente vai ler um determinado capítulo, e na próxima quinzena a gente vai implementar alguns conceitos no jogo para que ele possa ter essa identidade, para ter essa ligação junto com a disciplina. Como eu falei, vocês têm ampla liberdade de fazer o jogo que vocês quiserem, claro, sempre respeitando, né, um jogo que não vá ofender, não vá criar nenhum problema em relação a isso, mas vocês podem fazer vários tipos. Então você faz um RPG, você vai fazer baseado em texto, etc. Como eu sempre comentei com vocês, eu gosto do formato base em texto, que é um tema, que é algo que é possível em relação ao tempo que nós temos. Não traz muita complexidade em relação à programação, porque é outra coisa que a gente não vai ter tempo para desenvolver. Embora, para quem quiser, eu vou incentivar, mas fica a cargo de vocês. Eu, por exemplo, estou usando lá o Twine, como vocês sabem, que é um jogo baseado em texto, e aí ele vai ter algumas decisões. No caso, nós estamos na entrega 2, que ela vai até o dia 12, como eu já tinha comentado, e eu já tinha falado que todas as tarefas, então, elas estão aí. Tem as tarefas de leitura, então, da apostila e do livro. E em relação ao livro, a apostila, desculpa, sempre vai ter uma tarefa de associar. Então, aqui nos casos, nós temos que é ler o capítulo 4 de setor de cabeamento estruturado e implementar coisas que são lá da entrega 1. Na entrega 1 tinha que ler os capítulos 1, 2, 3 e 6. Então, agreguei tudo isso numa tarefa. Então, enquanto que a gente vai ler o capítulo 4, a gente vai implementar coisas que estão lá, como por exemplo código de linha, categorias, par metálica, etc. Então, por exemplo, no meu jogo, são duas personagens, a Lola e a Beatriz, que elas conversam, elas discutem, elas tentam chegar a um consenso, e vez por outra uma pergunta o que ela acha, o que ela imagina. Eu acho que esse é o código de linha PAN 5, acho que é NRZ, isso e aquilo. E aí eu começo a colocar algumas questões de múltipla escolha, coloquei campo de texto, etc, para ir desenvolvendo em relação a isso, tá? Então, para a próxima quinzena é implementar o capítulo 4. Mas, como eu já tinha dito, até o dia 12, né, próxima semana, final da próxima semana, é mais ler, se apropriar de conteúdos. Aliás, isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Quando eu falo de se apropriar de conteúdos, é que vocês vão pegar essa apostila, vocês vão ler o capítulo 4, ela traz algumas poucas figuras, mas são mais estruturais, mais de hierarquia, são mais de elementos. Então, nessa entrega 4, talvez ela pareça um pouco maçante, um pouco cansativa, mas ela é extremamente importante para que a gente possa fazer nas próximas entregas, que é ter subsídio, é ter a base, é ter essa terminologia, esse vocabulário em relação ao cabeamento estruturado. Tá? Principalmente nesse capítulo 4, onde a gente fala dos setores de cabeamento, e aí a gente possa ver
eles organizados. E então, quando pega o TCC da Luana, aí a gente já consegue entender quando ela quer dizer que preciso refazer o cabeamento vertical para isso impactar no horizontal, para ir lá nos pontos de trabalho, lá nas tomadas terminais. Então, quando ela usa essa expressão, dizendo que o cabeamento vertical vai impactar no armário secundário, essas expressões são importantes agora, principalmente para poder entender. Para que a gente possa, lá na frente, voltando para cá, para que a gente possa, depois lá na frente, implementar essas outras ações. Na medida em que eu possa ver o campus São José, seja de cima e depois quando eu entrar na próxima quinzena eu vou entrar e fazer o registro visual disso, para que a gente consiga entender isso é acabamento vertical, isso é acabamento horizontal, isso é armário principal, isso é uma instalação de entrada ou entrada de facilidades. Até o que eu estava comentando em aula, antigamente o prédio que hoje ele está com essa entrada aqui nessa rua, Neri Schmidt, na verdade originalmente ele tinha a frente dele para Juscelino Kretzer. Então o que acontecia é que ele tinha esse bloco, né, o primeiro bloco era somente essa parte só tinha metade, e tinha o segundo bloco, o bloco B e o bloco C. Então ele era bem distinto do que ele é atualmente. Então, pelo auditório, a gente entende que são os fundos. Isso vai refletir, por exemplo, no projeto original, onde a entrada, a instalação de entrada de facilidades, ela está aqui. Então, ela está próxima a um poste, que é a distância mais curta que tem entre um poste e uma sala, que é justamente a entrada de facilidades, que eu vou lá e vou fazer o registro. Mas para que eu possa fazer esse registro, é preciso antes que a gente saiba o que é uma entrada de facilidades, por que ela é importante, o que isso tem a ver com esses provedores de serviço, de instalações, e é por isso, então, que primeiro a gente tem que ler este capítulo 4, ler esses capítulos aqui do TCC da Luana, só os primeiros, para que depois, quando eu for lá fazer o registro, eu consiga simplesmente usar essa terminologia e para vocês vai ficar claro. Então, volto a dizer, tudo que está acontecendo na entrega 2 está diretamente conectado à entrega 3, quando a gente já vai ler o próximo capítulo, vai fazer outras ações. Aqui já vai ler um outro apêndice. Esse apêndice aqui já é o as-built, ou seja, a gente não vai mais ver ele dessa forma, ou a gente está acostumado com um Google Maps da vida, mas a gente já vai poder ver a planta baixa e entender essa disposição, ver como é que tá, como é que era o auditório até por volta de 2014, 2015, depois do que aconteceu com a reestruturação, que foi justamente o TCC dela. Perfeito? Voltando aqui, então fica agora como tarefa para vocês mais é ler e adicionar esses pequenos componentes em relação a isso. E a correção, sempre lembrando, vocês têm que ter um repositório, uma organização, um repositório dentro dessa organização, um projeto dentro desse repositório e essas tarefas lá dentro. Vocês têm que criar as issues de vocês. Você pode até copiar o texto como está, eu fiz para que ele pudesse ser replicado para as tarefas de vocês. Então, quando for fazer correção, eu vou entrar em cada um desses repositórios, desses projetos, e ver se a tarefa ler capítulo 4 ela está concluída, ela está na coluna de feito e tem escrito, ó, foi lido o capítulo 4. Eu vou vir aqui adicionar conceitos. Tem um link lá para o GitHub Pages, onde tem o resultado do jogo. Até o presente momento eu vou lá e vou jogar o jogo de fato, uma vez que ele já está publicado. A gente fez isso na entrega 1, final da entrega 1, que a gente tem algum resultado, e aí eu quero jogar esse jogo e ver se realmente esses componentes, esses 4 quesitos, em algum momento fala de código-linha. Volto a dizer uma coisa que eu tinha comentado de tarde, não precisa obrigatoriamente ter uma pergunta sobre código de linha, não é esse o ponto, é que o jogo tenha que envolver este conceito dentro da sua narrativa, dentro de alguma questão, alguma coisa assim. Volto a dizer o meu jogo que eu uso como exemplo, em algum dado momento há uma pergunta sobre um tipo de código de linha onde outra personagem tem que responder. Mas elas podem apenas discutir sobre o fato de ser ou não blindado um cabo, para que, uma vez que ela é uma das personagens, ela tenta invadir o sistema para obter informações para descobrir onde está o paradeiro do irmão dela, elas podem discutir, por exemplo, se pelo fato de ser um par metálico, com uma fibra, se elas conseguem obter alguma informação de uma forma, vamos dizer assim, não oficial.
E simplesmente isso entra dentro da narrativa e ponto final. Mas é um elemento importante para o leitor, para ele saber mais ou menos o que está acontecendo, certo? Então, volto a dizer, não precisa ser uma pergunta associada, mas tem que ser algum elemento que está ali inserido dentro do jogo. E por fim, desses capítulos, porque, volto a dizer, a gente está preparando esse vocabulário, esse arcabouço de conceitos, para depois a gente começar a trabalhar de fato, reforçando na entrega 3, no final de fevereiro. Eu vou pessoalmente até o IFSC e eu vou fazer um registro de fotos e vídeo desses setores. A demanda será de vocês. Vocês vão dizer, eu quero saber onde é que está a entrada de facilidade, onde é que está isso. E eu vou lá e vou fazer esse registro e trazer para vocês. Até porque como o TCC da Luana faz isso em documento, eu vou lá e vou fazer isso também para que vocês possam, inclusive, aproveitar essas imagens. Até vou ver essa questão, a questão legal, desde que eu acho que, desde que não tenha registro visual de uma pessoa, né, questão de direito de imagem, mas eu acho que só o espaço é possível para vocês agregarem no jogo de vocês. Perfeito? Aí, qualquer dúvida, é só ele me chamar no Discord. Ok? É isso.